Estamos lendo a maravilhosa carta de Pedro. Pedro, pastor, verdadeiramente levantado por Jesus. Muitos podem dizer que são pastores levantados por Jesus, mas só um em todos os tempos tem a prova escrita. Pedro. Esse o Senhor Jesus chegou e falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro é um pastor levantado por Jesus. E olha o exemplo que Pedro nos dá. E veja se parece com o exemplo dos homens que estão aí hoje e que têm um título de pastor. E julgue você mesmo. Eu gostei demais dessa palavra no número 20, do 21. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória a Jesus, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, para fazer o bem ao próximo, como irmão, uma caridade não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Acabou o milho, acabou a pipoca. Mas a palavra do Senhor, Jesus, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que coisa linda. Capítulo 2, meu amado, vamos em frente lendo junto com o irmão Rubens. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o infringimento, deixando a inveja, deixando as murmurações. Meu amado, se a gente obedecer a Deus, ele fala assim: se sois meus amigos, me obedeçam. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos amar uns aos outros, vamos amar o próximo. E não vamos ter dificuldade nenhuma em fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixar toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e murmuração, desejando afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita, pedra preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Quem está falando isso é o pastor Pedro. Esse pastor Pedro pode provar. Esse pastor Pedro tem provas conclusivas de que ele é o verdadeiro pastor, levantado pelo pastor dos pastores, pelo sumo pastor Jesus Cristo. E olha o que o nosso pastor deixou escrito para nós nessa carta. Não é uma carta direcionada especialmente para quem é hebreu. Não é uma carta direcionada especialmente para quem é de Israel. É uma carta para todos os salvos, para a igreja no mundo todo. E olha o que ele fala: chegando-vos para ele, pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. A casa de Deus é você, meu amado. Não tira a honra que Deus te deu para dar o templo de pedra, que aqui a Escritura chama de sinagoga de Satanás. Pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Figura do sacerdócio do Velho Testamento. Velho Testamento, meu amado, sombra das coisas futuras. Hoje, a figura daquele homem que intercedia entre o homem e Deus, o sacerdote, é você próprio. É você que intercede por você mesmo. O único mediador é Jesus. Não tem mais homem feito nesse contexto. Por isso a palavra diz: porquanto só há um nome dado
pelos quais pode ser salvo, não. Há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que é Yahushua HaMashiach, homem. Já é homem para não ter outro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Você está sendo confundido é porque não está crendo nela, na Escritura, você está crendo na Bíblia. Você vai crer na Bíblia, tu vai para o inferno, meu amado. A Bíblia está toda deturpada. Creia na palavra que está na Bíblia. Creia na palavra que está aqui, ó, que é a Escritura. Vê se ele fala para crer na Bíblia. Ele fala para crer na Escritura. O que eu falo é que tem sentido, meu amado. Eu não jogo conversa fora, não. Pelo que também na Bíblia, não. Pelo que também na doutrina que você aprende no lugar que você chama de igreja, que é a denominação, não. Pelo que também na Escritura se contém. Por que não botou Bíblia aqui e botou Escritura? E por que você fica falando Bíblia e não fala Escritura? Porque a Escritura está na Bíblia, mas a Escritura nunca foi a Bíblia. A Bíblia foram os padres há pouco tempo atrás, 1700 e pouco, que juntou a Escritura num livro e manipulou o livro como pôde. Colocando versículo aqui, parada ali, epígrafe lá, concordância acolá, traduz o que interessa aqui, não traduz o que não interessa ali, e manipula tudo. Só não acabaram com a palavra porque Deus não permitiu, porque ele zela pela palavra dele. Por isso que não acabaram com ela, mas ela é o tição que fumega. É o restinho de brasa que tem para a gente consultar a Deus na Escritura. Mas eles aqui, o Senhor nunca fala Bíblia, porque Bíblia é uma merda. Essa é a verdade. Pode me chamar de herege, meu amado, mas eu falo que é com base em Paulo, porque Paulo falou tudo que eu aprendi. Com esses homens que escreveram a Bíblia, perdão, me perdoe, eu não vou nem editar. Com esses homens que compilaram a Bíblia, os que compilaram, que fizeram, não os que escreveram, foi esterco, cocô, fezes, foi Paulo quem falou isso. Não digo com quem escreveu, não. Na hora que gravando ao vivo a gente vai falando. Quem escreveu foram homens santos inspirados por Deus que escreveu a Escritura que está na Bíblia. Agora, a junção disso num livro, a manipulação feita para botar no livro, com certeza, foram esses caras que estão hoje dominando aí, que nunca morreram. Me desculpe se eu ofendi você, mas é o que eu estou falando ao vivo, né? Mas você entendeu o que eu estou dizendo. Pelo que também, na Escritura, se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Quando você vê edificadores, é a mesma coisa que maçom. Você sabia? Aqui eu poderia ler assim, ó. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os maçons reprovaram. Essa foi a principal de esquina. E por que, irmão Rubens, que você pode falar maçom no lugar de construtores ou edificadores? Porque a palavra maçom significa construtores, edificadores. O maçom é o construtor, maçom é o edificador. Essa palavra é em francês, de onde veio João Calvino. Alguma semelhança aqui? Você está me entendendo, meu amado? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? É uma pedra de tropeço. Vamos lá de novo. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os maçons reprovaram, essa foi a principal de esquina. A pedra que as sociedades secretas da época, que estão até hoje aí por trás da religião, rejeitaram, ela foi a pedra principal. Yahushua, que mudaram o nome para Jesus. Não traduziram, mas mudaram o nome. E eu já vi Bíblia escrita com Jesus. Eu já vi com esses olhos aqui, ó. A tradução do Manuel Ferreira de Almeida, uma das primeiras. Escrito Jesus. Depois mudaram para Jesus. Antes já foi Jesus, já foi tudo. Mas menos o nome verdadeiro, que eles taparam para a gente não conhecer o nome do Senhor. E tiraram o nome que se falava na época, Yahushua, ou Yoshua, Yeshua, Yahushua,
nessas transliterações e colocaram Jesus, que não tem nada a ver com o nome verdadeiro. Mas a gente segue.